Muito investidor está de olho em oportunidade em fundo de papel e em fundo de tijolo, só que nem todo investidor está de olho em oportunidades em fundos de fundos. Bem, neste vídeo aqui eu vou te falar 3 fundos de fundos que estão custando menos de R$10. Alguns deles possuem 14% de desconto frente ao seu valor patrimonial e um deles está com dividend yield de quase 12%. Bem, você já sabe quais são os fundos de fundo porque eu coloquei na capa, mas olha só, XPSF11 nesse ano de 2024 caindo quase 8%, BCFF11, acredito eu que seja o fundo de fundo mais conhecido dentre os investidores, com quase 13% aqui de queda em 2024, e o famoso KISU11 com apenas 3% de queda. Vamos analisar cada um desses fundos imobiliários para ver se realmente é uma oportunidade. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus e neste canal eu falo tudo a respeito de fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos aqui então, sem enrolação, começar pelo famoso XPSF11. O fundo de fundo da XP, olha só, ele vem sendo negociado a R$ 7,59, um PVP de 0,89, ou seja, 11% de desconto e um excelente dividend yield. Beleza, a liquidez dele é baixa, mas uma liquidez assim, nesse tipo de fundo, na minha opinião, está super tranquilo. Vamos ver aqui, ele teve seu início em 2019, possui pouco mais de 360 milhões de reais de patrimônio líquido. Pode ver que ele não é tão grande assim, né? É gerido e administrado pela XP, que cobram taxas de administração e uma taxa de performance. Esse fundo conta com mais de 63 mil cotistas, então pode ver, já é um fundo que está se tornando conhecido, né? Vamos ver aqui a sua estratégia, ou seja, a sua carteira de investimento. 93% ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, até porque esse aqui é um fundo de fundo. Ele possui alguns CRIs e um pequeno caixa, sendo que da estratégia dele, 56% é para renda e 41% ganho de capital, ou seja, cerca de 56% dos fundos dele ele compra para ficar recebendo seu rendimento e 41% ele busca comprar e vender para ter ganho de capital. E olhando a classe dos fundos imobiliários que o XPSF11 investe, temos aqui 33% fundos de papel, ou seja, CRI, e o restante é basicamente fundo de tijolo, 17% logístico, 16% escritório, 11% shopping. E por que esse fundo aqui está caindo? Cara, isso é muito simples, porque fundo de tijolo e fundo de papel está caindo. Como esse aqui é um fundo de fundo, a tendência dele também é cair. Olha só sua carteira de investimento. Temos aqui fundo de papel, fundo de tijolo. Na minha opinião, ele possui uma boa diversificação com bons fundos imobiliários, ao menos a maioria. Por exemplo, aqui, eu gosto do CPTS11, do XPML11, do MCCI11, assim mais ou menos, do BTLG11, do XPLG11, do Canip, do HSML11, do XPCI11, MXRF11, enfim, VILG11 também acredito que esteja em uma excelente oportunidade. Fiz um vídeo outro dia, vou deixar o link no primeiro comentário fixado se você quiser dar uma olhada. É um fundo de logística bastante descontado, mas continuando aqui no XPSF11, olha só seus rendimentos. A maioria vem de rendimento de fundo imobiliário, mas ele possui uma parte significativa em vários meses em ganhos de capital, que é a outra estratégia dele, né? Uma parte recebeu rendimento e outra parte ganho de capital. Na minha opinião, não aconteceu basicamente nada com esse fundo, é apenas uma queda generalizada no mercado de fundos imobiliários. Então, XPSF11, na minha opinião, é uma excelente oportunidade. Claro, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Vamos para outro fundo de fundo, o mais famoso aí da bolsa, BCFF11, vem sendo negociado a R$ 8,27, PVP 0,86, ou seja, 14% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield 10,26%, um excelente dividend yield, e olha só sua liquidez diária, mais de 2 milhões de negociação por dia. Teve seu início também em 2010, é um dos mais antigos aí da bolsa, administrado e gerido pelo BTG Pactual, que cobra taxa da administração e gestão, que na minha opinião é bem tranquilo, ele não tem taxa de performance. É um fundo que não tem prazo para acabar e é para investidores em geral. Vamos ver aqui os seus destaques. Temos aqui que ele possui mais de 300 mil investidores, então realmente é um fundo bem conhecido. Na sua carteira ele conta com 74 fundos imobiliários e 15 CRIs. Vamos ver aqui então o seu portfólio. Ele mostra os 20 principais ativos da carteira dele. Particularmente falando, eu gosto de alguns e não gosto de outros. Sempre que é um fundo de fundo, vai ser sempre assim. Você vai gostar de alguns fundos lá dentro e você não vai gostar de outros. Por exemplo, eu gosto aqui do BTCI11,
eu gosto do KNIP11, eu gosto do BTLG11, gosto de outro fundo aqui que eu devo ter pulado, mas enfim, estou olhando aqui apenas os principais. Mas no geral, o BCFF11 possui uma boa carteira de investimento, sendo que 47% estão alocados em fundos de papel, ou seja, CRIs e CRIs diretamente, 22% comercial, ou seja, laje corporativa, né, escritório, 10% logística e o restante conforme você está vendo aí na tela. Ou seja, 86% do seu patrimônio estão investidos em cotas de outros fundos imobiliários e 11% em CRI, até porque esse aqui é um fundo de fundo, então faz muito sentido. Olha só quanto que está rendendo essa carteira. 75% dela vem rendendo o IPCA mais 8,9% e 20% vem rendendo o CDI mais 2,3%. Cara, isso aqui é basicamente a rentabilidade de um fundo imobiliário de papel médio risco. Continuando aqui, olhando a composição do rendimento, temos aqui a maioria composta por renda dos fundos imobiliários, até porque esse aqui é um fundo de fundo, mas ele também possui ganho de capital e renda de CRI, até porque esse fundo possui 15 CRIs no seu portfólio. Também nada demais aconteceu com o BCFF11 para ele cair tanto, apenas os seus fundos imobiliários, cadê os seus fundos imobiliários que estão caindo, quanto de tijolo, quanto de papel, por isso que esse fundo está caindo. Na minha opinião, também é uma excelente oportunidade BCFF11. Mais uma vez, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Temos aqui agora outro fundo de fundo, o KISO11, vem sendo negociado a R$ 8,30, PVP 0,93, ou seja, 7% de desconto, dividend yield de quase 11%, liquidez quase 700 mil. Na minha opinião, uma boa liquidez, até porque a cota desse fundo custa menos do que R$ 9,00. Bem, olhando aqui suas principais informações, ele teve seu início em 2020, mas começou a ser negociado na Bolsa de Valores apenas em 2021. Possui uma taxa de administração bem tranquilinha, 0,60% ao ano. É uma taxa bem competitiva, a menor dentre esses dois fundos imobiliários, na verdade, dentre esses três fundos imobiliários que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Ele não tem prazo para acabar, é para investidores em geral. Ele é gerido pela Quilima e administrado pela BRL Trust. Vamos aqui ver o seu portfólio. Lembrando que esse fundo segue o índice Suno 30. Para quem não conhece a Suno, é uma casa de análise. E na minha opinião, esse índice vem performando bem. Mas continuando aqui, quase 100% dos ativos do fundo estão alocados em fundos imobiliários. Ele não possui CRI. Temos aqui 33% sendo fundo de papel, quase 22% galpão, acredito que seja ou galpão logístico ou industrial, quase 14% shopping, 10% híbrido e o restante conforme você está vendo aí na tela. Esse fundo possui participação em mais de 30 fundos imobiliários e particularmente eu gosto da maioria. Por exemplo, HGR11 é até um bom fundo, possui uma taxa de performance que eu não gosto, mas seu portfólio é bom. VISC11 eu gosto, HSML11, HGBS11, 3 fundos de shopping aqui, BTLG11, CPTS11, KNCR11. Então assim, a maioria desse portfólio particularmente eu gosto. Mais uma vez, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Esse fundo aqui, a sua maioria são da renda desses fundos imobiliários, renda desses fundos imobiliários e uma parte de ganho de capital. Não chega a ser nem 10% da receita do fundo, mas fica ali em torno de 6, 7%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Temos que levar isso também em consideração. Mas também, na minha opinião, não aconteceu nada demais com o KISO11 para ele cair tanto. Apenas os seus fundos imobiliários que estão caindo. Por exemplo, aqui, se a gente olha aqui, VISC11 está caindo, HGRU, HSML, HGBS, enfim, todos os fundos de tijolo estão caindo e a maioria dos fundos imobiliários de papel estão caindo. Se você quiser entender o porquê fundo de tijolo está caindo e fundo de papel também, eu vou deixar os dois links aí no primeiro comentário fixado. Mas olha só, KISO11, na minha opinião, também é uma excelente oportunidade. Não é recomendação, é a minha opinião. Para você, esses fundos de fundos são oportunidade ou são cilada? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.